O texto diz assim, ó: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta. Aqui na outra versão diz o pé de zimbro. É uma árvore curta, uma árvore pequena, mas que ela tem uma espécie de um arbusto, mas ela tem umas folhas bem juntas, ela faz uma boa sombra. E sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a sua morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Amém? A jornada continua. Esse homem aqui, Elias, talvez o maior dos profetas, né? A maior figura assim, do Antigo Testamento, uma das maiores figuras, por assim dizer. Uma das, não o maior. E esse cara, ele, se você olhar um pouco antes, no capítulo 17, Deus manda ele dar uma mensagem para Acabe. Acabe tinha acabado de assumir o trono de Israel. Ele se casa com Jezabel. E esse rei, junto com a sua esposa não era de Israel, ela era de uma cidade, de uma região próxima, mas ela não pertencia ao povo de Israel. E essa mulher, a cidade onde ela vivia, a nação ao qual ela era descendente, eles eram adeptos, a religião deles era adepta a Baal. Baal era um deus com D minúsculo, que era conhecido como um deus da fertilidade, um deus da chuva. Quando aquele povo precisava de chuva para aquela terra, eles, a partir da religião deles, eles recorriam a esse Deus. Enfim, aí chega-se Elias diante de Acabe e fala: olha, vai ficar um período sem chuva, não vai ter chuva, não vai ter água, não vai adiantar você fazer o que você quiser, mas eu te digo, é uma ordem do Senhor. Basicamente foi essa a conversa. E passa-se um período de 3 anos, a partir dessa conversa, a partir desta palavra ordenada àquele rei. Quando ele fala isso, Deus manda, a partir daquela palavra, Elias ir para um lugar onde os corvos... É interessante você pegar ali a partir do capítulo 17, você vai entender, eu estou apenas fazendo esse pano de fundo para você entender o que de fato era este homem e por que estava acontecendo isso com ele. O porquê desse homem fugir. E esse homem, ele fica 3 anos. Durante esses 3 anos, Deus permite que ele tome água de um riacho e os corvos o alimentam. A partir daquele momento, como houve seca, né, foi uma palavra do Senhor, houve seca, não tinha chuva, aquele riacho ao qual ele tomava água, seca. E Deus tira ele dali e manda ele para uma região de Sarepta, onde ali uma viúva, na mesma região onde era o berço daquela crença através de Baal, ele vai ali e aquela viúva o alimenta.
Aquela viúva tem um filho, ela se alimenta, ela está ali, ela passa uma necessidade, mas ele deixa uma palavra, que não vai faltar nada para ela até que do céu venha chuva. E aquela mulher vive junto com ele, ele vive ali por um período, e vem a palavra novamente ao Senhor. E nesse meio tempo o filho dessa mulher morre, e ele de uma maneira usada por Deus, ele faz com que o filho dessa mulher volte à vida. Então olha para você ver, um homem que tem uma palavra de Deus, dá uma direção para um rei, um homem que é alimentado de uma forma sobrenatural, mesmo assim, sem faltar a providência de Deus, um homem que usa do poder e autoridade do nome de Deus para ressuscitar o filho daquela mulher. Esse homem recebe a palavra de Deus, vai até Acabe e diga a ele que a chuva virá. E esse homem vai, encontra com Obadias no meio do caminho. Obadias era o servo do rei, e Obadias chega para ele e fala assim: olha, por que eu vou ter que falar com o meu senhor, sendo que eu tenho defendido os profetas de Israel? Nesse meio tempo, Jezabel, a esposa de Acabe, tem matado alguns dos profetas de Israel. E ele fala assim: não, você pode ir lá, que eu estou te garantindo que nada vai acontecer com você. E ele vai. E encontra Acabe, e Acabe vem ter com ele. E nesse meio tempo acontece uma coisa extraordinária. Elias, ele reúne, manda Acabe chamar todos os profetas de Baal, todos aqueles que serviam aquele Deus, e ele faz um desafio para aqueles homens. Olha, reúnam todos vocês, pega um bezerro para você e um bezerro para mim, e eu quero ver vir fogo do céu e queimar. Aquele que queimar vai ser o verdadeiro. E eles ficam durante a manhã inteira ali, adorando, buscando em Baal, para que Baal mande fogo e queime aquele holocausto, e nada acontece. Simplesmente ele manda, fala com Deus, e Deus manda fogo do céu, e ali é provado. Passado esse tempo, acontece esse caso que eu acabei de ler com vocês, esse texto. Jezabel manda falar para ele que vai matar, vai fazer com ele a mesma coisa que ele fez com os profetas. E o texto diz que todos aqueles profetas morreram. Aí eu falo para você uma coisa e pergunto da mesma forma que eu me perguntei: como que um homem desse calibre, desse naipe, um homem que fez tudo isso que eu falei para você, uma mulher que nem que nem serve ao Deus que nós servimos, simplesmente fala para ele: eu vou mandar matar Elias. E ele, com medo, foge. Por que Elias teve esse comportamento? Por que Deus tem uma palavra para Elias, e ele, ao invés de confiar no Deus, visto tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele viveu, todas as experiências que ele teve, o porquê que isso acontece? O porquê desse medo? Por que aconteceu com Elias algo que muitas vezes acontece conosco? Nós estamos durante uma caminhada, nós estamos no meio de uma caminhada, tivemos várias experiências com Deus, e por que acontece de ficarmos com medo por algo que se levanta contra nós? Por que isso acontece? Por que nós chegamos nessa situação? Por que nós chegamos nesse entrave? As experiências no passado de Elias, nesse período de 3 anos que eu citei para você, foram algo na vida dele que nós, em toda a nossa vida, talvez não vamos ver nessa magnitude, nesse tamanho. Talvez nós não vamos ter essa mesma experiência. Mas por que isso daí afligiu tanto Elias, a ponto dele sair com medo, de fugir, de chegar no meio do caminho, deixar o servo dele numa cidade, e entrar para o deserto e caminhar um dia, se esconder um dia? E ele sai sobre esse medo, sobre essa angústia, sobre essa palavra que veio contrária a ele, que fez com que ele tivesse um certo receio. Que medo é esse que atingiu ele, que muitas vezes atinge nós? Por que esse medo, da parte dele, do que ele viveu, visto tamanha experiência, fez com que ele se, teoricamente, acovardasse? Ficasse numa situação sem resposta. Meu amado, Deus, Ele tem poder e tem permissão da parte dEle de se colocar uma nação diante de um governante que não tem a autoridade dada por Deus.
Acabe, ele era um cara que foi considerado o pior rei de Israel. O pior rei de Israel foi considerado Acabe. E o povo estava sujeito a ele. E eu não quero nem trazer, e nem a minha intenção, fazer um paralelo com o que nós estamos vivendo hoje. Não tem nada disso. Tá? Não é nesse ponto que eu quero trazer. Mas a permissão de Deus de permitir que um governante, considerado o pior da história de Israel, permite que o povo dele esteja sob a autoridade desse homem. Ele sucedeu o trono do pai dele, ele era o sucessor, e ele assume aquilo ali. E visto todas as atitudes que ele teve, o ensino, a maneira como ele lidou, isso daí foi permitindo que Deus deixasse que o povo estivesse sujeito às autoridades dele. E o povo estava indo. A falta de entendimento do povo, ou talvez de buscar mais em Deus, estavam fazendo com que eles estivessem adorando a um Deus que não era o Deus de Israel. Porque toda vez que faltava alguma coisa, o próprio povo de Israel estava no engano adorando a Baal. E deixando de adorar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E nessa luta, Elias estava sozinho. Ele não tinha ninguém junto com ele. Ele estava sozinho, ele enfrentou aqueles profetas sozinho. Tudo em nome de Deus. E nós, muitas vezes, estamos sujeitos a algumas autoridades, algumas submissões que não estão debaixo da direção de Deus. E isso, para nós, pode ser algo prejudicial. Pode ser algo que vai fazer com que a nossa vida acabe desviando, achando que nós estamos fazendo o que é certo. Isso a gente precisa tomar muito cuidado. Para qual direção nós estamos indo? A quem nós estamos nos submetendo? Isso é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Da mesma forma que eu acredito também que Deus ele tem poder para trazer um avivamento para uma nação, para uma região, para um lugar, a partir da obediência do teu povo em seguir fielmente aquilo que ele determinou para nós. Quem crê nisso? Amém? Então nós precisamos tomar cuidado. O que acontecia com o povo de Israel nesse caso? Havia idolatria. Eles estavam adorando ou idolatrando a um Deus que não era o Deus de Israel. Ei, nós precisamos tomar cuidado com a idolatria. Agora fazendo até um parâmetro, né? Trazendo agora para o nosso contexto. Cuidado com a sua idolatria. Nós não devemos estar com a nossa atenção voltada para o homem. A nossa atenção deve estar voltada para Deus. Amém? É Deus que vai nos dar o sustento, é Deus que vai trazer os nossos recursos, a unção sobre nós, a graça dele sobre nós, a salvação para a nossa vida é através de Deus, não através do homem. Cuidado com a sua idolatria, não idolatre o homem, e sim a Deus. E não é idolatrar a Deus, mas adorar a Deus. Amém? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O nosso Deus, ele não está preso a uma figura, a uma imagem. Se você pegar os estudos, diz que a estátua de Baal era uma estátua que parecia de um touro, algo ao qual eles adoravam ali. Enfim, o nosso Deus, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, ele não é um Deus preso a uma figura, a uma imagem. Ele é um Deus vivo, amém? O meu Deus, ele vive e ele reina para sempre, é isso que eu creio. E não adianta, os governantes vão vir, vai entrar governante, vai sair governante, nós precisamos estar com as nossas atenções, com os nossos olhos voltados para cima, para Deus, e não olhando para aquilo que a terra tem. Nós temos poder de escolha, nós temos direito de manifestar, direito de fazer o que quiser, porém, nós precisamos entender que a nossa prioridade deve ser com Deus, deve ser para o alto, é dele que vem o nosso socorro. Muitas vezes nós nos sentimos cansados durante as lutas, pensamentos que tentam destruir a nossa vida, a gente acha muitas vezes que não vai conseguir, e geralmente isso acontece depois de uma grande vitória. Geralmente isso acontece depois de um processo que você estava esperando muito, que você lutou muito para conseguir aquilo lá. Quando você consegue, parece que há uma situação que a gente acaba relaxando. Ou vem aquele cansaço sobre nós e a gente fica, vamos dizer assim, num dito popular, você abaixa a guarda. Eu lembro de uma vez que eu acho que eu já dei até esse exemplo aqui, mas eu estava no trabalho e tinha uma aeronave lá que estava dando muito trabalho para fazer. E a gente gastou muita energia, gastou hora extra, gastou muita energia, muita coisa para aquilo ali acontecer. Quando aquilo aconteceu,
Parece que veio um negócio e falou assim, ufa, graças a Deus, deu tudo certo. Só que nisso vinha uma sequência de outras também, e o trabalho ele tinha que continuar. E a mesma coisa com a nossa vida, a jornada continua. Às vezes você lutou para conquistar algo, você buscou muito, gastou suas energias, suas forças ali naquele lugar, se empenhou, estudou, buscou tal. Quando você conquistou aquilo lá, você relaxa. Não. Esse homem tinha acabado de viver uma das maiores experiências. Ele falou assim, eu creio no meu Deus, eu confio, vai vir fogo do céu, vai queimar esse holocausto. E aquilo ali aconteceu um negócio que aqueles homens estavam, 450 homens adorando e não conseguia. E logo depois que acontece tudo isso daí, por que esse medo vem? E muitas vezes é o mesmo medo que acontece comigo, com você. Nós esquecemos do Deus que nós servimos, nós esquecemos das experiências que nós tivemos lá atrás, e a gente, cansado, com a mente focada naquilo, esquecendo de onde que vem o nosso socorro, a gente acaba enfraquecendo, acaba afrouxando, se aliviando. E a gente não pode deixar de esquecer que a nossa vida, a nossa jornada vai passar por altos e baixos. A nossa jornada, ela continua. A nossa jornada, ela não para aqui. Ela não parou na sua vitória e nem vai parar na sua derrota. Ela vai continuar. Você precisa entender que altos e baixos vão acontecer na sua vida, mas você precisa entender que o Deus que você serve é aquele que estará com você na hora que você estiver lá embaixo, na hora que você estiver lá em cima, e você pode ter certeza, Ele está cuidando de todo o tempo da sua vida, e eu creio em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é o porquê que eu estou nesta luta. Por que eu estou passando por isso? O porquê que muitas vezes a jornada ela dá uma travada. Por que muitas vezes eu falo assim, eu vim tão bem, eu estou vindo, nossa, o culto está uma bênção, está uma maravilha, o louvor está top, está tudo top, estou participando, estou aqui no evangelho, daqui a pouco, para. Por que muitas vezes isso acontece? Uma coisa que eu aprendo aqui é sobre o posicionamento de Elias. O posicionamento dele. Se você olhar aqui, Deus não mandou Elias matar os profetas de Baal. Deus não mandou. Deus falou para ele, vai lá e fala que vai faltar água, e vai lá e fala que eu vou mandar água. Esse posicionamento dele foi mediante a situação que estava acontecendo ali. Ele ficou sabendo através de Obadias que a Jezabel estava mandando matar todos os profetas. E Obadias ainda chega e guarda 100 profetas ali, ele cuida de 100 profetas. Mas não foi Deus que mandou ele matar e nem fazer todo aquele desafio junto com os profetas. Ele se posicionou. Ele simplesmente falou assim, não, peraí, se está acontecendo isso daqui, o povo de Israel está voltando sua atenção para idolatrar um ídolo, uma estátua, eu venho aqui em nome do Senhor para provar que o meu Deus é vivo e que Ele manda fogo do céu e queima esse holocausto. Então Elias se posiciona para provar a existência de Deus e que Ele serve a um Deus vivo. Ele precisava mostrar para aquele povo. E muitas vezes nós deixamos de nos posicionar em mostrar o que Deus tem feito na nossa vida, porque a gente se acovarda de algumas lutas que nós estamos passando. E a gente precisa se posicionar, se colocar adiante. Ainda que Deus não mandou você fazer o que você fizer em defesa dele, faça. Faça por ousadia. Faça porque você sabe o Deus que você serve. Faça porque você sabe que Ele estará com você. Você imagina se Elias pega e fala assim, não, o meu Deus é vivo, eu creio nele, eu tenho fé que ele vai queimar aqui, ele vai. E Deus não manda fogo, e aí? Aonde ia ficar? A minha fé e a sua fé é provada nesses momentos, nos momentos de dificuldade, no momento onde nós nos posicionamos, onde nós permitimos que Deus age na nossa vida naquilo que nós não vamos ter como fazer, mas que o nome dele vai ser glorificado. O nome de Deus foi glorificado através daquilo ali. E é isso que eu e você precisamos entender. Colocarmos numa situação onde nós, muitas vezes, podemos parecer que não vamos aguentar. Pode parecer que não vai aguentar. Talvez Elias falou assim, poxa Deus, eu fiz tudo isso daí, e agora me veio uma angústia, me veio um medo. Por que isso? Meus amados, é um preparo que eu e você vamos precisar ter, e saber que esses altos e baixos vai acontecer todo o tempo na nossa vida. Eu não vim aqui para falar para você que vai ser só ascendente a sua caminhada. Ela é ascendente, mas nessa ascendência é igual um gráfico.
Você está indo para cima, você está melhorando a cada dia, mas você precisa entender que vão ter momentos que vai ter a parte de baixo, onde você vai estar aprendendo, você vai estar amadurecendo a sua caminhada, mas vai ter momento onde você vai estar lá em cima, usufruindo daquilo que Deus preparou para você, e Deus vai querer te colocar num outro nível, e você vai precisar descer para aprender um pouco mais, mas isso vai ser ascendente, vai subindo, não é para baixo. A sua vida, a minha vida, ela não deve ser para baixo, não deve ser afundando. Eu não posso estar hoje pior do que eu estava ontem, não. Eu e você precisamos estar melhor do que nós estávamos ontem. Nós precisamos buscar melhorar cada vez mais. É isso que faz parte da nossa caminhada. É isso que a nossa jornada vai continuar fazendo. Quem está entendendo? Amém? Não para, não deixe a sua jornada parar. Ela tem que continuar. Ele desafiou os profetas ali crendo no poder de Deus. É fé. É eu ter fé naquilo que eu não consigo fazer, mas eu sei que meu Deus faz, ainda que pareça sobrenatural aos olhos humanos. Mas nós precisamos crer que existe um Deus que nessa caminhada, nesse momento, no momento em que eu me posiciono, no momento onde você está no seu trabalho, na sua escola, e você se posiciona e fala assim, eu creio que o meu Deus, Ele vive, e Ele é capaz de mudar e transformar a sua história. Deixe que os profetas de Baal falem ao contrário, mas você precisa crer que o seu Deus é capaz de mudar o contexto daquela pessoa. A pessoa bebia, a pessoa fumava, a pessoa usava droga, a pessoa era um ladrão, seja o que for, meu amado, Deus tem o poder para mudar a sua história. E nós precisamos crer e orar, crendo que isso vai acontecer. Nós não vamos colocar um holocausto aqui em cima para Deus queimar. Não, mas eu creio que Ele é capaz, amém? Mas Ele não precisa provar dessa forma. Ele prova através da minha vida e da sua. Através dos nossos testemunhos. Através do que Ele tem feito, daquelas pessoas que nos conhecem e sabiam como nós éramos no passado. E hoje Ele vê essa transformação. É da mesma maneira que nós temos que deixar Deus agir na nossa vida. E não deixar a nossa fé abalar por causa dessas coisas. A nossa fé, ela deve estar cheia toda vez. E em exercício, a fé, ela é ativa. A nossa fé, ela tem que ser exercitada todos os dias. Quem está entendendo isso daí? Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus, meu amado. Há poder no nome de Deus. Ele diz, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele diz, Ele manda queimar, descer o holocausto. Nós precisamos entender a autoridade que tem o nome de Jesus. Hoje nós usamos o nome de Jesus muito. Em nome de Jesus vai dar certo, em nome de Jesus vai dar certo, em nome de Jesus vai dar certo. Mas será que nós cremos mesmo no nome de Jesus? Será que nós estamos dispostos mesmo a colocar o nome de Jesus e usar essa autoridade em favor de uma causa onde o nome dele vai ser glorificado? É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos usar sabiamente. Pedis e não recebeis porque pedis maus. Por quê? Porque nós estamos pedindo coisas aonde não vai glorificar o nome de Deus, pedimos coisas aonde vai nos afastar do caminho de Deus e esquecemos, usamos em vão talvez o nome de Jesus. Muito cuidado com isso. Às vezes você nem tem a má intenção de usar em vão, mas você acaba usando porque você quer algo para você. Cuidado. Se posicione em favor do Evangelho, se posicione em favor do reino de Deus, se posicione para aquele Deus que é capaz de mudar e transformar a sua história, e não para um homem que não vai poder e nem ter poder de fazer nada por você. Amém? Há poder no nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor aí. Vamos lá, a segunda coisa que eu quero falar para você, a jornada não acabou, não desista. O verso 4 diz assim, 1 Reis 19, 4. E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Meu amado, como que um homem desse vem pedir a morte? Como que um homem desse vem entregar os pontos de uma maneira... de uma última maneira, vamos dizer assim. O cara ele chega e fala assim, não quero que o Senhor tire de mim o dom da profecia. Eu quero que o Senhor tire minha vida. Olha que ponto que esse homem chegou. Olha que ponto que ele chegou. E muitas vezes eu e você desistimos a tal ponto que nós queremos entregar tudo. Eu cansei de igreja. Eu cansei, não aguento mais isso. Eu não quero mais saber de culto, não quero saber de servir, eu não quero saber de mais nada. Muitas vezes nós entregamos o ponto dessa forma. Existem pessoas que entregam a tal ponto de tirar a própria vida. Não vou nem entrar nesse mérito. A pessoa ela já está num ponto
crítico assim do seu entendimento, do seu consciente. Mas olha só para você ver, ele enfrenta os profetas, ele vence os profetas, e logo depois a mulher que estava ali, que reinava naquele lugar, só fala assim, vou mandar matar ele. E ele pega e simplesmente, com medo, foge. Olha, se tem uma coisa que nós precisamos entender na nossa caminhada, o medo, ele vai bater toda vez na nossa porta. Toda vez ele vai bater na nossa porta. Vai vir o medo. Ele vai bater. Eu estou começando um projeto, vai bater o medo. Eu estou começando um novo emprego, vai bater o medo. Eu estou começando um relacionamento, vai bater o medo. Eu vou me casar, vai bater o medo. Minha esposa está grávida, vai bater o medo. Meu amado, o medo sempre vai bater. Só que o medo ele só vai ter força sobre a minha vida e sobre a sua vida a partir do momento que eu me esquecer ou eu não entender quem é o Deus que eu sirvo. Se eu não tiver essa consciência, se eu não tiver esse entendimento, o medo ele vai dominar a minha vida. E o medo vai fazer eu entrar no deserto e caminhar e me esconder de tudo o que é pessoa, de tudo o que é igreja, pastores, líder. Eu vou acabar me escondendo. Por quê? Porque eu estou deixando o medo dominar a minha vida. E eu vim falar para você que durante a caminhada, durante a jornada, você vai enfrentar situações de medo. Mas você precisa ter coragem e continuar a enfrentar esses medos. Que medo hoje está dentro de você? Qual é o medo que você tem que está impedindo a sua jornada de caminhar, de continuar? Qual é esse medo? Pastor, eu tenho medo de falar do Evangelho. Meu amado, ore e peça para que Deus tire esse medo. Eu tenho medo de assumir que eu sou um cristão. Tire esse medo. Pare, se posicione. Eu tenho medo de falar em público. Sei lá, não, meu amado, eu só quero dizer para você, eu estou dando esses exemplos, mas você precisa analisar dentro da sua vida o que está impedindo a sua jornada de caminhar. Qual é esse medo que está se levantando toda vez para você na sua vida e que você vai precisar vencer esse medo, você vai precisar enfrentar esses medos. Você não pode deixar que ele domine a sua vida. Olha só para você ver o que pode acontecer. Hebreus 10:35 fala assim, por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Nós não podemos retroceder porque o medo bate à nossa porta. Nós não podemos voltar lá na estaca zero porque o medo bateu. Retroceder é você querer voltar e fazer tudo de novo. Tentar arriscar fazer tudo de novo. Não, Deus é um Deus de coisas novas. Você não pode pegar o seu medo, paralisar ele e começar tudo de novo. Não, pegue seu medo em frente. Lute contra ele, não desista. A sua jornada vai passar por momentos onde o medo vai bater a sua porta. Eu não estou querendo pôr medo em você, mas eu estou querendo te alertar que isso é possível. Porém, o texto nos diz que esse homem, mesmo com medo, esse homem, mesmo fugindo para o deserto, Deus cuidou dele, porque Deus não leva em consideração a nossa ignorância. Muitas vezes nós estamos com medo, nós ficamos paralisados por causa do medo, mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele fala assim, esse meu filho, ele não sabe do que eu sou capaz, ele não sabe do poder que eu tenho, ele não sabe o poder que eu tenho de fazer com que ele enfrente esse medo e a jornada dele continue. Eu estou aqui para oferecer água, para oferecer pão. Deus, Ele está dando a oportunidade de você enfrentar os seus medos e saber que Ele está preparando providências para você. Basta que você enfrente e siga na sua jornada, amém? Não retroceda, não retroceda. Lucas 9:62 diz assim, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É para frente, a jornada continua, é para frente. Elias, ele teve esse momento de medo dele, ele teve esse momento de conflito interno, que eu e você, muitas vezes durante a caminhada, vamos enfrentar, mas nós precisamos entender que nós não devemos olhar mais para trás, nós devemos seguir em frente, enfrentar novos desafios, novas lutas, novos medos, mas em frente, siga, se posicione, fale diante de Deus o que Deus tem preparado para você, para que você se posicione e siga a sua jornada. Às vezes a nossa jornada está sendo em círculos, porque nós não nos posicionamos para seguir ela para diante. E a jornada ela não vai continuar, ela vai ficar rodando. Não, pare, se posicione e agora vai adiante. Entenda que você tem uma jornada muito grande pela frente.
Não use os fracassos nem as derrotas do seu passado como parâmetros para a sua vida. Acredite, você já venceu eles. Você pode pegar muitas vezes os fracassos e as derrotas, né, e ficar trazendo toda vez para a tona, assim, poxa, eu passei por essa luta me paralisou, Não, ei, você já venceu. Se você está aqui é porque você já venceu. Se você está passando por uma luta, você vai vencer. E se você ainda não passou, você vai passar e vai vencer. Eu profetizo sobre a sua vida isso. Mas você precisa acreditar que Deus é com você em todos os momentos. Você precisa entender, não use, você já venceu muitas batalhas até hoje. Nós temos essa mania, eu sempre falo isso. Nós às vezes esquecemos do dia de hoje, se olhar para trás, quantas vitórias nós já tivemos. Mas você não pode pegar os fracassos daquilo lá e paralisar você. Toda vez que você está andando mais um passo com Deus, você está na caminhada com Deus, você volta e você mexe lá no passado para buscar lá atrás coisas que você já superou. Pare com isso, aquilo lá já passou, já morreu, ficou para trás. Ou você já venceu. Não ponha a mão no arado e olhe para trás, siga adiante. As lutas fazem parte do nosso processo, mas ela não é o ponto final. As lutas, elas fazem parte do nosso processo, mas ela não é o ponto final. A luta ela é para amadurecer a nossa caminhada. A luta é para a gente aprender com ela. A luta é para a gente continuar andando e caminhando e sabendo que Deus está preparando a gente, fortalecendo a nossa vida cada vez mais. Quem crê, dá um aplauso aí, por favor. Em nome de Jesus. Essa caminhada vai longe, viu, amado? Outro ponto aqui, ó. Descanse no Senhor. A jornada continua. Verso 5, ele diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Meu amado, ele deitou e dormiu. Descansou. Simplesmente ele descansou. E o anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Descansar aqui não tem a ver com preguiça. Eu gosto de ficar quietinho lá. Não é esse descanso que eu estou falando para você. O descanso que eu quero dizer para você é de entrega ao Senhor, de confiança no Deus que você serve. É de você se entregar durante a sua jornada, sabendo que você vai passar por alguns desertos, sabendo que você vai passar por momentos onde vai fazer com que o medo chegue, aonde que mesmo a gente se posicionando, a gente vai enfrentar gigantes que podem tentar paralisar, mas você precisa descansar no Senhor, entregando toda a sua vida a Ele. É esse descanso que eu quero dizer para você. Mesmo mediante as lutas, mesmo diante de situações diversas, você precisa entender que você precisa entregar e descansar ao Senhor. Salmo 91, verso 1 diz assim, 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele é refúgio, ele é fortaleza. Ele é o meu Deus em quem eu confio. Ou seja, eu posso ficar tranquilo e descansar nesse Deus. Eu posso entregar a minha causa, a minha vida, a situação que eu estou passando, esse processo em que eu estou passando durante essa jornada e descansar no Senhor tranquilamente. Você pode ter certeza, meu amado, quando você está nesse nível, a sua fé, ela está no nível lá em cima, no nível de entrega mesmo. Um nível onde você sabe o Deus que você serve. Aquele nível que você fala assim, eu estou tranquilo, Deus, o Senhor está na minha causa, o Senhor está cuidando de tudo. Você fica em paz, você descansa no Senhor. Eu vi estava conversando com uma pessoa aí, que recentemente até ela foi eleita aqui para um cargo público, e ela falou um negócio para mim, falou assim: pastor, você acredita que quando acabou o horário da votação, eu simplesmente falei assim: Senhor, está nas tuas mãos, agora eu descanso. E o tempo que ele estava fazendo campanha, ele não dormia, mas nesse momento ele pegou, deitou e dormiu e descansou no Senhor. Ele já não tinha mais o que fazer. E muitas vezes nós insistimos em querer fazer, e isso vai cansando a nossa vida, isso vai cansando a nossa caminhada. Porque a gente fica insistindo em coisas que não é a nossa luta, é a luta de Deus para a nossa vida. A gente só precisa entregar para Ele e descansar. Quem está entendendo? É isso que nós precisamos fazer. É esse nível de entrega que eu e você precisamos descansar no Senhor.
Uma vez eu vi um primo da minha esposa falando um negócio interessante. Às vezes a gente joga a toalha, mas fica segurando pela etiqueta. Eu nunca esqueço mais disso. O que é isso? Você jogar a toalha significa que você se rendeu. Mas quando você fica segurando pela etiqueta, é sinal que você ainda não entregou tudo. Você ainda quer forçar um pouquinho ali, quer usar um pouco da sua força. Não, joga a toalha para Deus. Fala assim, Deus, eu entrego nas tuas mãos. Eu estou entregue. Eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor preparou o melhor para a minha vida. Eu sei que aquilo que eu vou passar, que o Senhor tem, é o melhor. Eu estou descansando. Eu estou entregando para o Senhor. É isso. Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu e você podemos tudo naquele que nos fortalece. Agora, esse nível de entrega vai depender de nós. Essa confiança de poder tudo naquele que fortalece, depende de mim e de você. Depende desse nível que nós precisamos ter e descansar no Senhor. Descansar em Deus é você ter usado todas as suas fichas. É você não ter mais ação nenhuma. É entregar nas mãos dele, sabendo que ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Pastor, mas não abriu aquela porta que eu queria tanto. Você fez a sua parte? Você fez seu currículo? Você entregou? Amém. Descanse. Estou dando esse exemplo aqui. Você precisava passar num concurso, você estudou, você fez a sua parte e acabou, você não tem mais o que fazer? Descanse. Agora, quem de nós que descansa? Quantos de nós não fazemos, né? Um exemplo, já aconteceu comigo, eu não julgo ninguém. Você entrega ali o currículo e fica lá. Ô fulano, e aí? Ô ciclano, e aí? Deu certo? Que não sei o que. Você fica ainda insistindo. Descanse. A sua parte é fazer aquilo que lhe cabe. A parte de Deus é entrar com a providência e te dar descanso. Confie tudo nele. Ele pode tudo. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Descanse. Amém? Muitos de nós ficamos cansados, porque nós começamos a fazer coisas que nós ainda não estamos preparados. E isso daí também vai cansando. Quando você força alguma coisa com as suas mãos, cansa. Quando você quer fazer algo ao qual você não está preparado ainda, também vai cansar. Porque existe um tempo para tudo. Nós estamos constantemente em processos. Nós estamos constantemente crescendo. E sempre que nós queremos fazer coisas que ainda não estamos preparados, vai cansar. Vai fazer com que o desgaste venha. E aí, meu amado, vai ficar complicado da gente tratar. Amém? Então, que em nome do Senhor Jesus, você entenda que serve a um Deus, que você é filho de um Deus, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e Ele está preparando descanso para você. Basta que você entregue, confie tudo nele e deixe que Ele alivie esse fardo da sua vida em nome de Jesus. Amém? Terceiro ponto que eu quero trazer para você aqui. Alimente-se e prepare-se para a sua jornada. Alimente-se. O verso 9 e 6 do capítulo 19 diz assim: Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será longa. Meu amado, ninguém consegue uma caminhada longa se não se alimentar. Eu não vim falar aqui para você do alimento sólido também. Para o nosso corpo, o alimento sólido, ele é fundamental. Principalmente para o meu, né, que é um pouco mais rechonchudinho, acaba comendo um pouco mais. Mas não esse alimento, é o alimento da palavra. É o alimento daquilo que nós alimentamos. Jesus, ele diz em João 6,48, eu sou o pão da vida. Ou seja, ele é o nosso alimento. E ele também é água, nas duas figuras que aparecem nesse texto. Um pão sobre brasas e um jarro de água. E Jesus, ele diz para nós em João 4,14, ele diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, meu amado, eu quero dizer para você que o alimento que você precisa e a água que você precisa é Jesus Cristo. É Ele que está preparando para você o alimento para a sua jornada ser contínua, para que você não se canse, não se fadigue, para que você não chegue no meio do caminho e precise parar recorrendo a outros alimentos. Não, Ele é o pão, Ele é a água, que é o alimento próprio para a sua vida. Amém? Então não queira se alimentar de outras coisas do mundo. Se alimente daquilo que Deus preparou para você. Se alimente da palavra dele. Se encha cada vez mais de Cristo.
Aprenda cada vez mais, através dos evangelhos, como você vai seguir na sua caminhada, seguir na sua jornada, como que você vai continuar na sua jornada. E saiba que você tem alimento o suficiente para você seguir até que Ele venha, ou até se cumprir os propósitos dEle na nossa vida. Apenas confie, apenas descanse. Então você vai precisar se posicionar, você vai precisar saber que ao longo do tempo você vai ter muitos afrontos na sua vida, você vai ter medos ao qual você vai precisar superar, você precisa entender que ao longo desse caminho você vai precisar descansar, tirar os fardos que cansam a sua vida, que sobrecarregam a sua vida, aliviar eles, entregar eles ao Senhor, dizer a Ele que você entrega a sua vida, que você confia nele, para que Ele alivie e torne a sua jornada mais leve, torne a sua jornada mais tranquila de caminhar, e você precisa entender que durante essa jornada não vai faltar pão e não vai faltar água. Você pode seguir confiando em Deus, em nome de Jesus. O que você está esperando para entregar o seu caminho a Ele? O que você espera para que a sua vida esteja completamente entregue a Ele? Para que Ele comece a tratar a partir de hoje sobre a sua vida. Você precisa se posicionar, é hoje. É hoje o dia de você chegar e falar assim: Senhor, estou aqui. Eu entendi que eu tenho uma caminhada para frente. Eu entendi que eu preciso seguir com a minha vida. Mas eu não sei o que eu faço. Mas eu estou aqui, eu me posiciono. Eu sei agora que eu tenho um Deus que Ele pode me aliviar dos problemas. Sim, Ele pode tirar. Esses problemas são problemas que afetam a nossa alma. Eu posso dizer para você, é um fardo que a gente vai carregando, que isso daí vai fazendo com que a gente vai cansando ao longo da caminhada. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Se a gente não aliviar, se a gente não entregar, se a gente não confiar em Deus, saber que Ele é a nossa fortaleza, a nossa rocha, nós não vamos entender que o porquê da nossa caminhada está sendo tão pesada. Medos vão acontecer durante a caminhada? Vai, nós vamos sentir medo. Sim, mas você precisa entender que esse Deus, Ele é um Deus que suporta todo medo, que vence todo medo. Meu amado, verso 8 diz assim: então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, ele viajou ainda 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Meu amado, Elias continuou a sua jornada até o monte. Ele chegou até lá. Se a gente ler e parar só naquele contexto de onde ele teve medo, visto todo o seu histórico lá para trás, a gente vai entender que esse homem ele foi um cara que ele simplesmente parou. Não, a história dele continuou. Deus cuidou dele. Deus cuidou do ministério dele. Ele não morreu naquele momento, não. Muito pelo contrário. Você vai achar lá em 2 Reis... Quer ver? 2 Reis 2:11. Olha só como que esse homem foi. A jornada dele não acabou ali por causa do medo, não. Ele continuou. Ele pegou um sucessor para ele. Ele foi lá, buscou Eliseu, chamou Eliseu, falou: não, vem comigo. Olha só como que acaba a história desse homem. E ele ficou perpetuado. Jesus fala dele. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Olha só para você ver como que é o fim desse homem. Não foi o medo, não foi uma Jezabel, não foi pessoas falando que ia matar ele, que acabou a vida dele. Não, foi do modo com que Deus tinha preparado para ele. Esse homem foi arrebatado aos céus. Ele não morreu de uma morte de pessoas tentando ameaçar ele, não. Eu quero dizer para você que Deus não vai permitir que sua vida chegue ao fim enquanto não se cumprir os propósitos dele para que ele tem para você. Não é pessoas ameaçando a sua vida, não é pessoas colocando medo em você, tentando paralisar a sua jornada, que vai fazer com que acabe. Ou você tem poder de acreditar que Deus é suficiente para prover tudo para você durante a sua caminhada, ou você vai se render às ameaças que o mundo tem para tentar destruir você e paralisar. Não se renda a isso. Sai fora disso. Entenda quem é o Deus que você serve. Entenda. Meu amado, Deus ele continuou a sua caminhada. Elias continuou a sua caminhada. E ali era o seu destino. Naquele monte, no monte de Deus. Mesmo com medo, Deus supriu ele. Deu pão, deu água, não faltou nada para ele. E ele seguiu a caminhada. Enquanto houver caminhada, enquanto houver destino para você, pode ficar tranquilo que Deus vai preparando tudo
não se afaste do caminho do Senhor. Não deixe que as coisas, que os medos se levantem para afastar você da caminhada. Não deixe que as vozes, as ameaças tentem tirar a sua atenção para que você fuja da sua jornada. Não, a sua jornada continua. Quem crê? Amém? Ela vai continuar em nome de Jesus. Deus tem algo maior para a minha vida e para a sua. Basta que a gente entenda tudo isso que eu falei para você e você segue seguindo seus desafios. Todos nós vamos ter desafios, mas eles vão se cumprir. Todas as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida e na sua. Se precisar parar para descansar, descanse. Se precisar parar para repor suas energias, reponha, mas não deite e durma. Entenda que você precisa caminhar. O deitar e dormir não é simplesmente o fato do descanso do corpo físico. Isso precisa, mas é da sua alma, de você se reprimir, de você se entregar aos pontos. Não, você está aqui entendendo agora que você serve a um Deus, que Ele pode todas as coisas na sua vida. Esse Deus, Ele é capaz de mudar a sua história, o seu contexto. Ele é o Deus que permite que você entre de novo nessa jornada, na sua caminhada e siga para os seus propósitos, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí, ficar de pé?